Em busca da gestão adequada de conflitos e tratando dos conflitos existenciais, especialmente do estresse, na nossa proposta de direito social sistêmico, ou seja, permitindo-nos oferecer, através de métodos comprovadamente já eficazes, a negociação assistida, a conciliação, a mediação, ou processos judiciais após esgotadas as possibilidades da solução dos conflitos por esses outros métodos pacíficos, compreendendo que também o método judicial é um método pacífico. Ao contrário, seria, e normalmente ainda existente em nossa sociedade, o querer fazer justiça com as próprias mãos ou pelos próprios meios ou privados, como a gente percebe aí muitas vezes diante dos crimes perpetrados por organizações da nossa sociedade, organizações criminosas, né? E, às vezes, com envolvimento até de autoridades públicas, de instituições públicas. Infelizmente, ainda temos essas condutas distanciadas da paz social. Então, aqui nas nossas redes sociais, tendo por base o direito social sistêmico, seja no site.com.br ou no Instagram, ou ainda no nosso nome, Roberto Ailton Esteves de Oliveira, na conta do YouTube ou do WhatsApp, nós oferecemos possibilidades e métodos, e fazemos isso também de forma coletiva ou pré-processual, mas que subsidia uma boa avaliação para os próximos passos diante dos conflitos existenciais. Então, no dia 4 de maio, no sábado, um dia inteiro, teremos aqui no nosso espaço físico, de forma presencial, com a vivência de diversas dinâmicas desses métodos de observação sistêmica, né? A possibilidade de você observar alguns dos seus conflitos e apontaremos, então, caminhos para você superá-los de forma pacífica, ainda que na sua intimidade, antes de que esse conflito seja agravado, envolvendo outras pessoas, seja na família, seja no trabalho. Hoje, então, vamos conversar um pouco sobre o estresse, sobre a terapia para o estresse, ainda observando as recomendações de Joana de Ângeles na obra Conflitos Existenciais. Então, essa é uma observação em que nós analisamos aqui, com alguma base jurídica e espiritual, fundamentalmente, as observações da Joana de Ângeles em suas pesquisas espirituais. Diz ela que a crença na vida futura, por consequência, na imortalidade do espírito e na sua destinação gloriosa, constitui a mais adequada autoterapia preventiva em relação ao estresse, bem como para a sua superação. Nós identificamos em algumas observações de algumas pessoas que nos buscam, no medo da morte, por exemplo, uma grande fonte de estresse, no medo da doença, na incompreensão das causas do sofrimento, das dores. Mas a crença na vida futura, ou seja, na superação da morte, onde o espírito continua a viver com todos os seus valores, essa simples compreensão já é, por si, bastante desestressante e ainda consoladora. E aí, a compreensão ainda que o nosso destino é a felicidade,
e essa é a providência divina para todas as suas criaturas. Então, Deus, que é amor, que é bom, quer o nosso bem, mas respeita as nossas opções nossas que às vezes são estressantes para nós mesmos. Então, essa terapia vai nos mostrar, por exemplo, alguns caminhos. Então, a crença na vida futura desestressa por quê? Ultrapassando os limites imediatistas da existência orgânica, esta convicção dilata a perspectiva de felicidade, demonstrando que, não sendo conseguida de imediato, sê-lo-á, sem dúvida, um passo à frente, em razão da dilatação do tempo e da realidade do mais além, facultando realizações contínuas, ricas de experiências negativas e positivas, que definem o rumo da plenitude, ou seja, da plena consciência de si, do si, da plena consciência de todas as nossas potencialidades, inclusive as nossas potencialidades espirituais. Então, nós temos hoje, assim, corroborando esta fala, esta pesquisa da Joana de Ângeles, filmes, e aí não só brasileiros, mas em filmes de diversas fontes, mostrando a vida além do corpo, além da morte física, inclusive filmes que falam, por exemplo, de experiências científicas relatadas, como, por exemplo, as observações dos estados de coma ou de quase morte. Experiências científicas têm demonstrado a atividade espiritual quando o corpo está inativo. O mesmo acontece depois da morte. Então, mediante essa atitude mental e emocional, surge a alegria, em face de demonstrar que a dificuldade de hoje é o prelúdio da conquista de amanhã, qual ocorre com a flor que se estiola para libertar o fruto e a semente que nela jazem adormecidos. Então, aqui temos uma parábola da Joana de Ângeles para nos fazer entender que a morte da flor é o nascimento do fruto e todos jazem na semente. Então, em vez de uma existência linear, que de início no berço e termina, que se inicia no berço e termina no túmulo, que decorre da vida em si mesma, que é pré-existente e sobrevivente à disjunção molecular, resultando em aprendizagem contínua, na qual sucedem-se êxitos e aparentes fracassos que culminam em conquistas insuperáveis. Esses aparentes fracassos, muitos de nós, um pouco mais atentos, já com mais experiência nesta própria existência física, percebemos que muitas das coisas que nos pareceram males em épocas passadas foram benefícios no curso da nossa existência. Como dizem alguns, Deus escreve certo por linhas tortas. E nós não conseguimos perceber de imediato a providência divina em curso, sempre a nosso favor, sempre em benefício da nossa melhoria e do nosso progresso. Então, veja só o que diz a Joana: ninguém consegue atingir qualquer meta que delineie sem passar por acertos e erros, dizendo ainda que, elegendo os processos favoráveis ou eliminando aqueles equivocados, sem desanimar, insistindo até a realização dos seus objetivos. E podemos aqui lembrar de quando realizamos ou quando nos sentimos realizados em alguns objetivos e metas traçadas, a sensação de felicidade nos invade, ocupa os nossos sentimentos. Mas esses sem passar por erros e acertos, podemos visualizar aqui, na obra, por exemplo, do Jung,
que nos aponta as funções mentais de pensar, mentalizar, sentir, desejar, compreender e agir. Essas funções mentais são a do pensamento, do sentimento, da intuição, da inspiração. Então, com essas funções, às vezes, sem que consigamos distingui-las com exatidão e fazendo confusão com essas funções mentais, por exemplo, o nosso cérebro, por identificar uma certa memória que trazemos do inconsciente ou em razão de algum trauma ou de alguma insatisfação memorizada, nós vamos sentir emocionalmente os mesmos efeitos de quando ocorreu de fato aquilo que a nossa memória traz de volta. Então, nós temos aí a análise dos traumas e de outros tantos conflitos internos que precisam ser observados, especialmente observando o curso do pensar, passando pelas emoções, pelas sensações, percepções, até o sentimento do amor, que é o nosso ponto de chegada. Então, desta forma, nós vamos ver o seguinte, que a fé no futuro, ou seja, passando por todas as experiências, aparentemente algumas negativas, mas essa convicção nos acalma as nossas aflições momentâneas, sem o apoio do conformismo doentio. Então, não é nos conformar com a situação difícil que se nos apresenta. E há funções, por exemplo, emocionais como a raiva, ela vai nos impulsionar a procurar alternativas. Ao desenvolvimento da nossa intelectualidade, da inteligência, em busca de uma solução para uma situação desconfortável. Então, a desconformidade, a desconformação, ela nos impulsiona a buscar novas alternativas, proporcionando a coragem para vencer os impositivos perturbadores do estado atual. E até muitos observamos chamando de conforto, zona de conforto, algumas situações, às vezes até incômodas ou causadoras de sofrimento. E a gente, às vezes, se acomoda por não querer ir em busca de uma alternativa. E, às vezes, requer de nós um esforço maior para encontrarmos uma alternativa ao sofrimento. Então, essa postura de ir em busca de uma solução, impulsionada por emoções tais, impede a instalação da ansiedade, em considerando-se a grandiosidade do tempo sem o imediatismo da ilusão. Então, essas funções mentais identificadas pelo Jung podem nos levar a muitas ilusões, como pessoas, por exemplo, que acreditam que tiveram um sonho e isso vai cumprir-se. Então, em grande quantidade de vezes, é uma ilusão e muita gente leva isso muito a sério. Então, ao mesmo tempo, enseja uma planificação de largo porte, sem os incômodos da angústia ou da precipitação. Então, diante da situação desconfortável, precisamos rever o nosso planejamento, os nossos objetivos e metas. Muitas vezes é a busca de um objetivo de determinada forma, a buscar isso no imediatismo, é causa de muito sofrimento. Sem fazermos o devido planejamento, sem considerarmos as condições de que dispomos efetivamente, e às vezes querendo responsabilizar outros pelos nossos sofrimentos, pelo nosso insucesso. Então, as tensões, nada obstante, apresentam-se inevitáveis, em razão do curso dos acontecimentos que não pode ser detido. E aí o fato de vivermos
em família, vivemos em sociedade, em comunidade, vamos ter que aprender a lidar com a diversidade. Então, a nossa dificuldade em conviver com o diferente é, por si só, muito estranho e, para muita gente, apresenta-se como um sofrimento inevitável, ao invés de apresentar-se como uma oportunidade de aprendizado, de novos valores, de novas culturas. Então, superada uma ocorrência inevitável de tensão, logo outra acerca-nos. Isto quando não se atropelam, ou quando não nos atropelam na velocidade dos fenômenos humanos. E esses fenômenos humanos, repetindo aqui, às vezes são os nossos traumas, as nossas questões, os nossos valores, os nossos conflitos internos, as nossas lealdades a valores familiares ou mesmo a valores científicos ainda não superados, mas que vemos, por exemplo, quantas doenças que já foram erradicadas da nossa sociedade, mas que antes disso causaram muitas mortes do corpo. Então, vemos aí que o tempo também traz soluções para a nossa saúde física. A maneira, porém, como são analisadas para serem aceitas, responde pela emoção com que são enfrentadas essas adversidades. Então, veja só, hoje já se recomenda, muitos estudiosos da alma humana recomendam a aceitação do fenômeno. E, em aceitando, eu vou agora observá-lo, analisá-los e empreender ou planejar o que fazer. Então, a aceitação, mas aqui a Joana nos alerta para a forma como aceitamos. Às vezes, aceitamos por conveniência para não ter que enfrentar uma saída da zona de conforto. Às vezes, aceitamos porque é um superior, alguém com poderes maiores, e o medo nos impele a aceitar muitas situações. Vamos ver isso, por exemplo, na própria convivência conjugal, onde um se arvora em protetor, defensor e agressor do outro, ainda que essa proteção venha por meios violentos. Então, vejamos, quando o indivíduo se educa na compreensão dos deveres que abraça, deduz, de imediato, quantos esforços devem ser envidados, a fim de que não se consumem com eficiência os resultados em pauta. Então, veja que não basta planejar, é preciso controlar, acompanhar e monitorar o planejamento em curso ou em execução. Programa, então, como enfrentar cada fase, a forma de executar cada tarefa, evitando-se a fadiga excessiva, o desgaste emocional, a irritabilidade que decorre normalmente da indisciplina e das rebeldias no trato e na convivência com as demais pessoas, com os deveres assumidos. Então, veja que aqui a Joana de Anjos nos apresenta uma forma saudável de execução de um programa, de um plano, de um projeto, para o alcance de metas e objetivos de forma menos sofrível. Mas isso nos responsabiliza mais e mais por cada decisão que tomemos. Mesmo que a decisão seja precipitada, responderemos pelas suas consequências, inevitavelmente. Então, já começamos a compreender a nossa responsabilidade para com o nosso próprio bem-estar, para com a nossa felicidade, especialmente não responsabilizando os outros pelas nossas decisões. Essa consciência é desestressante, ela produz bem-estar, a consciência de que eu posso fazer movimentos que me levem ao enfrentamento de forma mais adequada dos meus conflitos.
Então, quando ocorrem situações estressantes, que são normais, de imediato, cabe-nos a renovação de ideias, a mudança de realização, a busca do refúgio, da prece renovadora, que robustece as de energias psíquicas e emocionais, vitalizando o sistema físico e psicológico momentaneamente afetados. Então, aqui o recurso da prece é muito negligenciado por nós, mas a prece, o pedido de ajuda a Deus, como cada um de nós o concebe, a benfeitores espirituais, ao anjo da guarda, ao Espírito Santo, enfim, ao Deus que, na forma em que o compreendemos, esta prece, esse pedido, já podemos perceber que ele é respondido de imediato. Então, quantas pessoas, quando param para fazer uma prece, uma reflexão, um pedido de ajuda, recebem de imediato essa ajuda que se propõe. Então, nós vemos e negligenciamos muitos recursos que temos, cada um de nós, e dentro de nós mesmos. O ser humano necessita do trabalho que o dignifica, mas também do repouso que lhe renova as forças e faculta-lhe reflexões para bom e compensador desempenho. Então, a simples identificação de que podemos estar necessitando somente de um pouco de repouso, de um pouco de meditação. Então, vamos ver alguns métodos desse repouso que negligenciamos muitas vezes. Desse modo, é impositivo para a preservação da conquista da saúde, para a preservação ou conquista da saúde, que se estabeleçam períodos para férias, para relaxamento emocional, para mudança de atividade, para exercícios físicos, libertadores das tensões orgânicas e psicológicas, agilizando o corpo mediante caminhadas, massagens, natação, com a mente liberada dos problemas constritores. Então, a simples mudança de uma posição mental pode gerar um relaxamento físico, e as ciências biológicas e educadoras das organizações físicas têm nos mostrado cada vez mais com maior propriedade e melhores resultados esses exercícios. É justo que o ser humano não esqueça dos limites da sua condição de reencarnar. Portanto, sob imposições do carro orgânico, evitando sonhos de super-homem que alguns se atribuem. Então, é só a gente olhar nas nossas experiências etárias, que na condição de adultos conseguimos com mais facilidade controles e relaxamento, por exemplo, maior domínio que não conseguimos quando adolescentes. Na idade madura também vamos conseguir mais do que quando conseguimos nos ímpetos da juventude ou diante dos desafios que nos campos de trabalho, da convivência familiar, não soubemos enfrentar adequadamente. A idade madura nos mostra que cometemos erros. Então, vamos tendo cada vez melhores oportunidades de conhecer os nossos limites pela própria vivência orgânica nessas diversas fases do corpo físico, do organismo humano. Então, outra vez aqui, a musicoterapia e socorro fraternal ao próximo, ou seja, serviços voluntários, representam igualmente recursos valiosos para que a pessoa desencarcere-se da carga tensional e experimente alegrias de viver e de servir, servindo-se ou sentindo-se útil. Então, vemos hoje que a prestação de serviços voluntários ela é também desestressante. Às vezes, nos deparamos com pessoas a quem nos dispomos a ajudar
e essas pessoas nos mostram estado de felicidade que nós, com melhores condições econômicas, sociais, não conseguimos alcançar. Então, essa experiência, essa troca de experiências espirituais nos mostra, muitas vezes, como estamos em caminhos equivocados. Yoga e meditação, acupuntura e outros recursos valiosos, denominados alternativos, contribuem eficazmente para o relax, a renovação das energias gastas. Então, nós ouvimos hoje falar muito das terapias integrativas, e é a nossa proposta aqui no direito social sistêmico, a enfrentamento dos conflitos por métodos colaborativos. Então, juntamos, por exemplo, aqui o direito e a psicologia. Às vezes temos que recorrer a laudos psiquiátricos, a laudos econômicos, a laudos contábeis, de engenharia, para nos ajudar a compreender a causa do problema e como enfrentá-lo. Isso é o princípio colaborativo para a solução dos conflitos e para desestressar. Às vezes queremos dar conta de tudo com o nosso conhecimento e não temos essa capacidade. Sempre, quando alguém se oferece ao bem, ei-lo, tocado pelos eflúvios da saúde, da harmonia, autorrealizando-se e aos demais ajudando. Então, quando deliberamos fazer o bem, recebemos dos nossos parceiros espirituais, especialmente os espíritos já devotados ao bem, já praticantes da caridade, porque pessoas abnegadas. Então, nós passamos a sentirmos-nos melhores quando nos dispomos a fazer o bem. Esses eflúvios da saúde, da harmonia, muitas vezes são proporcionados por aqueles que se dispõem a nos ajudar em razão da nossa busca de fazer o bem, de servirmos. A busca da beleza, sob qualquer aspecto considerada, contribui para o retorno ao bem-estar, superando o estresse e a inquietação. Então, buscar a beleza é diferente de escravizar-se aos padrões de beleza. Querer ser bonito, ser belo, físico, intelectualmente, moralmente, é um dever de todos nós. Mas escravizarmos a padrões de beleza físico pode gerar um efeito contrário que nós buscamos. Então, apesar desses recursos, se o paciente permanecer em transtorno por estresse, não deve adiar a assistência do psicoterapeuta, a fim de evitar a instalação de problemas neuróticos mais graves. Então, diante de um estresse recorrente, é preciso buscar a ajuda de um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, ou mesmo do psiquiatra, para aliviar o estresse e para evitar a instalação de problemas neuróticos mais graves. Aqui temos relatos, por exemplo, de médicos que, atendendo em programas aí de resgate ou nos atendimentos imediatos a pessoas, por exemplo, com graves sintomas de convulsões físicas, ao chegarem ao hospital, o médico constata que não tem nenhum problema orgânico, mas que tem um problema de ansiedade, de estresse, já afetando o sistema nervoso central. E aí, o que o médico faz é alguns exercícios de respiração e já o paciente volta para casa, às vezes sem nenhuma medicação até. Então, esforçar-se por viver com alegria, em qualquer conjuntura, é terapia preventiva e libertadora para os males do estresse. A busca da beleza é essa, viver com alegria, a beleza da natureza, a beleza de um passeio, a beleza de uma contemplação da obra divina, de tantos benefícios que nos são oferecidos pela natureza para o nosso bem-estar. Então, nós nos colocamos mais uma vez à disposição
sua disposição para interações. Relembrando mais uma vez que em 4 de maio teremos uma oportunidade de conversarmos, fazendo exercícios dinâmicos e observações morfogenéticas para aqueles que querem conhecer-se melhor. Também aqui você pode fazer contato conosco pelas nossas redes sociais, repetindo, na base Direito Social Sistêmico, seja no site.com.br ou no nosso Instagram. Nós nos colocamos à sua disposição para questionamentos, considerações, interações. E aqui agradecemos a Sandra, a Denilza, a Luciane, por estar nos acompanhando. Agradecemos aí a sua participação conosco e nos colocando à sua disposição para eventuais interações. Desejando a todos paz e serenidade, com a nossa gratidão.